Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade FM. Este é um programa com a parceria do CEBJA de Santa Helena. Hoje vamos entrevistar o professor João Rosa Correia, que vai falar um pouco sobre a pesquisa que realiza sobre a história do nosso município. Bom dia, professor João. Professor João, fale um pouco sobre o trabalho que o senhor desenvolve. Bom dia, professora Nilva. Bom dia aos ouvintes da Rádio Liberdade. Então, professora, essa busca, essas pesquisas é para tentar manter sempre viva a história da colonização de Santa Helena, né? Tendo os seus protagonistas, né, que narram as suas vivências quando aqui chegaram, principalmente se tratando da Companhia Madaloso, a partir da década de 50. Então, como professor de História, e tendo muito pouco conhecimento, né, da história de Santa Helena, narrada pelos seus primeiros moradores, tenho buscado junto às pessoas, né, para que eles contem o que passou aqui em Santa Helena nos seus primórdios, e assim eu tenho procurado registrar aí essas entrevistas com essas pessoas que aqui há mais de 50 anos estão residindo. Há quanto tempo o senhor desenvolve sua pesquisa? Bem, na verdade, professora, eu tenho há uns 18 anos atrás algumas pesquisas, como exemplo com o seu Agostinho Galo, em memória. Mas a maior parte das pesquisas que eu venho realizando foi desses últimos 4, 5 anos. Né? Haja visto que já estou no final da carreira e entendendo que poderia, além de professor de História há mais de 30 anos, eu poderia contribuir um pouco mais, principalmente nesta comunidade que me acolheu, né? Quando aqui eu cheguei em 87, e eu achei que teria que deixar algo mais de ser só o professor da sala de aula narrando a história já produzida. Então, fui buscar, né, essas produções históricas e assim, acredito eu que posso estar contribuindo um pouco mais do trabalho que sempre realizei quanto diretor de escola, quanto professor em sala de aula. Na sua pesquisa, há algo pitoresco que o senhor gostaria de compartilhar com os ouvintes? Então, professor, entre tantas questões nessa linha que você pergunta, eu costumo dizer, não sei se serve como pitoresco também, mas afinal, eu mesmo não conhecia na questão porquê da Toca da Onça, que tem aquele bar ali na saída de Santa Helena, com quem vai para daqui, né, de Santa Helena para Missal, vamos dizer assim, né, no final da Avenida Brasil. E ali, segundo o pioneiro, o seu José Carvalho da Silva, o Zezinho Português, que assim ele é bem conhecido na nossa comunidade, né, ele disse que quando aqui chegaram em 56, por ser tudo mato, então ali era a nascente do rio chamado Rio Santa Helena. Ali nasce então o Rio Santa Helena, que corta todo o bairro Vila Rica. E ali tinha muitos animais silvestres que ali ia tomar água, né? E eles aproveitavam esse local ali para fazer ali o ponto, vamos dizer, principal de abate desses animais. E daí quando o pessoal que aqui chegaram, vamos caçar onde? Vamos fazer lá a nossa serva lá na Toca da Onça, né? E daí todos sabiam que era ali. E com o passar do tempo, né, Santa Helena foi aumentando a sua população, foi surgindo comércio, e daí foi se ficando como o ponto da Toca da Onça. Né? Então, assim, esse ponto aí que eu mesmo, né, não sabia por que então dessa razão, e assim o seu José narrou para a gente. Outra questão, também em caso engraçado para se narrar,
é sobre as pescarias. Quem é que também nunca teve um caso de pescaria? Mas o seu José, o seu Marino de subsede, né, Marino Ribeiro, ele disse que era muito comum, evidente, as pescarias que faziam no Rio Paraná, hoje Lago do Itaipu, e os peixes que aí eles pegavam. Né. Certa feita, numa das pescarias que ele realizou, ele pegou um jaú de mais de 60 quilos. Né. E como trazer esse peixe? Ele teve que voltar na sua residência, ali na linha Guarani, na linha Guarani 7 Pecado, para buscar sua carroça para transportar esse peixe. Agora, perguntado para ele, mas e como é que vocês faziam para consumir toda essa carne? Né? Não, nós comíamos aquilo que dava e aquelas sobras nós fazíamos uma espécie de sopão e tratávamos os porcos, alimentávamos os porcos assim. Né? Outra questão também era as caçadas de animais que faziam a maior chacota, vamos dizer assim, entre os caçadores com aqueles que apareciam com um cachorrinho bem guaipé, com um cachorrinho bem ruinzinho, vamos dizer assim, em termos de caça, ou nenhum cachorro. Você falava, para que você vem aqui conosco se você não tem nem um cachorro, ou que tenha muito ruim, só atrapalha a nossa caçada? Então fazia a maior tiragem, vamos dizer assim, pagava mico, né? Aquele agricultor, né, que tentava fazer a caçada sem um animal especial, um cachorro especial, para correr atrás dos bichos. Né? Então, tem tantas questões aí que eles narram do início da colonização de Santa Helena. Professor João, nesse mês de maio comemoramos os 49 anos de emancipação política administrativa do município de Santa Helena. O senhor poderia falar um pouco sobre esse processo? Então, a história de Santa Helena, ela começa em 1920, ali em Santa Helena Velha, quando os primeiros pioneiros ali passaram a vir principalmente de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e fixar residência nessa região. Agora, com a questão aqui da sede do município, no ano de 52, quando a Companhia Madaloso adquiriu uma extensa área de terra, aí dando início à divisão desse loteamento que eles conseguiram, formando em chácaras e sítios, e o loteamento aqui da sede do município e subsede São Francisco, que logo depois do rio São Francisco Falso. Agora, a venda dos lotes começou em 1956, e o primeiro morador que adquire terreno e vem fixar residência em Santa Helena foi o seu Marino Carvalho da Silva, conhecido popularmente também aqui em Santa Helena como Nono Português, por ser de origem portuguesa. Então a primeira família a morar definitivamente em Santa Helena aconteceu no dia 20 de junho de 1956, com esse seu Marino Carvalho da Silva. Inclusive, professora, a rodoviária de Santa Helena recebe o nome de rodoviária municipal Marino Carvalho da Silva, em homenagem a esse pioneiro por ter sido a primeira pessoa a fixar residência com a sua família aqui em Santa Helena, no bairro Vila Rica. E depois, sucessivamente, começou a vir novas famílias, né, a morar em Santa Helena, tanto na sede quanto no interior, atraídos pela força da terra, né? Terra excelente, clima, muita água, né? E grande propaganda que os corretores da Madaloso fazia no oeste, principalmente no oeste de Santa Catarina e oeste de Rio Grande do Sul. Por isso, da força maior da colonização de Santa Helena está centrada no pessoal da região mais ao extremo sul do estado brasileiro, que é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas também tivemos pessoas oriundas do estado de São Paulo, como foi a família Galo. A família Galo veio direto de Gênova e Veneza, na Itália, pararam entre Sorocaba e Ribeirão Preto, e dali em 1930 eles vieram, destino para a Argentina, mas por circunstância histórica, eles pararam ali no Porto de Santa Helena e receberam a proposta, né? Pascoal Galo, ele ficou ali em Santa Helena Velha e permaneceu aí até o fim da sua existência, inclusive a maior parte dos seus familiares, dentre esses que eu entrevistei, o seu Agostinho Galo,
Sabemos que o senhor compartilha o resultado do seu trabalho nas mídias locais e redes sociais. Qual é o seu objetivo ao fazer isso? Como eu falei anteriormente, é para deixar registrado a memória histórica dessas pessoas. Por quê? Nos livros didáticos, no livro paradidático ou nos livros outros de leitura, para contar o cotidiano de cada pessoa, não é que é impossível, mas fica mais complicado, né? Então se faz uma análise geral do processo histórico e mais algumas famílias que de repente se narra o seu cotidiano. Então essa é uma forma que eu achei de contar. Aliás, eles narram para mim, eu simplesmente jogo para o papel, né, e registro daquilo que eles vivenciaram aqui. Então a maneira de estar aí o seu cotidiano sendo contado e registrado para as gerações do presente, principalmente para as gerações do futuro, que se alguém não fizer esses registros, é evidente que vai se desvanecer com o tempo. Até que as pessoas estão vivas, só vão narrando. Mas se não registrar, depois a memória, se não registra, esquece. E principalmente os filhos, os netos, os bisnetos, né? E nós, as pessoas que vieram ou que vierem morar em Santa Helena, aí vão saber como, né, foi o processo histórico de Santa Helena no seu cotidiano. Então foi e continua sendo a minha preocupação, né, de fazer esse registro. E assim eu acredito que também vai estar valorizando essas pessoas ocultas na história. São histórias muito interessantes, muito ricas para a nossa história e que se não tivesse registro, vai se perder. E assim as pessoas vão percebendo que por mais como eles falam, poxa, pessoa simples aqui do campo, pessoa simples aí do comércio, eu tenho a impressão que eu não contribuí em nada, mas muito pelo contrário. Então percebe que todas as pessoas têm valor, né, na construção histórica de uma coletividade. E qualquer questão, queira entrar em contato comigo, estou sempre na escola ou Graciliano ou no Sebja de Santa Helena. Desta forma, encerramos mais esta edição do programa, agradecendo a participação do professor João Rosa Coreia. Muito obrigado por mais esta oportunidade, professora Nilva. E também à Rádio Liberdade de Santa Helena.